Aqui, normalmente, para quem trabalha, sabe, isso aqui é um plano que eu faço, que eu fazia, né, para ele e para outros atletas. Então, aqui, só para a gente entender, aqui tá os meses em cima, né, os meses do ano, começou em outubro, papapá, papapá. As datas de baixo são os finais de semana, todos os domingos que eu tinha, né. Aqui eu tinha eu coloco primeiro macro, segundo macro, porque eu tinha uma prova aqui no período competitivo. Aí eu tinha uma prova, normalmente era a prova de março e abril, né, que eu usava como primeira competição, e aqui no segundo rosa, que é o competitivo, era a prova alva, que aí às vezes era Olimpíada, ou Mundial, ou Maratona de Nova York, as maratonas do segundo semestre, e aqui as maratonas do primeiro semestre. Então eu já dividia mais ou menos os volumes, né? Aqui está CP era a competição principal. Aqui eu fazia já mais ou menos quanto eu ia imaginar de volume por semana, número de sessões que eu colocava, porque nem sempre ele fazia 12 sessões 12 sessões de treino por semana, às vezes é menos. Aí o Marilson acabou de entrar, se eu estiver mentindo, ele vai me corrigir aqui daqui a pouco. E aí a gente tinha as dinâmicas é 3-1, 3-2, ou seja, 3 semanas, vou subindo 3 semanas, desce uma, algumas eu fazia 2-1, então depende muito do que a gente poderia fazer. Às vezes eu dava 2 semanas mais solto, porque às vezes por algum motivo a gente dava uma soltada, uma relaxada, ou porque tinha testes, ou alguma coisa que a gente teria que fazer. E aí e o branquinho era o período de transição, alguma coisa que ele tinha para frente. Então aqui eu tenho um aeróbico, eu dividia os meus aeróbicos, né? Esse aqui eu tinha 2, 3, aqui daria mais uns 70, 80, 85, e nessa época, sabe, agora eu uso até o 4, um 90%, 95%. Aqui eu tenho... Esses bloquinhos significam prioridades, entendeu? Não é carga, não é nada, é só para eu saber o que eu tenho mais em determinado período. Esse aqui é o trabalho misto, um trabalho lático, trabalho alático, e aqui descendo, né? E aí a gente vai usando de acordo com os períodos que eu vou definindo. Força geral, a gente trabalhava bastante esse tipo de coisas, o trabalho, aqui nessa força geral tinha trabalho com medicina e ball, tinha os circuitos voltados para alguma coisa geral, depois tinha força específica, tem bastante rampa, bastante não sei o quê, muitos saltos também, a gente usava bastante muitos saltos, né, um multilançamento, que aí era o medicina e ball lá embaixo, e técnica de corrida que a gente fazia o ano todo, faz o ano todo, e é importante dizer que com ele, principalmente, a gente teve sempre uma preocupação, né, o nível de velocidade dele, e melhorando muito o trabalho de força e a gente trabalhou muito a postura dele, né, técnica e o nível de força acabaram melhorando muito a velocidade dele. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, quando ele bateu o recorde do mundo, o recorde do mundo, perdão, hein, antes fosse o recorde brasileiro sul-americano dos 5.000, ele correu 5,09 no último 2.000 de uma prova, né? Então não é lento, não é um cara lento. 5,09 é bastante rápido no último 2.000, né? Às vezes tinha esse engano. Então, quando ele saía, às vezes, em Nova York, ou algumas provas que você via que ele fugia também porque ele corria ali abaixo de 3 por quilômetro. Ele era capaz de fugir porque ele também não era tão lento como... Ele era lento naquele último 100 metros, último 150. Isso ele não tinha tanta velocidade mesmo. Essa mudança de ritmo para ele era muito difícil. Mas a outra grande característica dele era ser capaz de segurar uma velocidade submáxima durante muito tempo. Então, ele corria lá 86% ali da van dele e ele segurava aí 2 horas de prova, né? 2 horas e pouco era a maratona.